Nós já estamos todos participando, ok? Sim. Então, sobre a graça do grande arquiteto do universo, damos por aberta a nossa segunda reunião da Câmara de Julgamento do ano 2022. A pauta, Terezinha. O item 2, apresentação e discussão da primeira reunião pública da GE do ano de 2022, do dia 6 de 1 de 2022. Então, nós vamos apresentar e discutir o processo aqui relatado pelo membro Giovanni Espírito Santo Batista, relacionado a saneamento do Goiás, voz para ação número 7/2020. A palavra está com o membro Giovanni para a leitura do seu relato e voto. Bom dia a todos. Bom dia. Interessado Saneamento de Goiás S.A., Saneago, processo número 2020-000-2900-1906. Auto-infração 7/2020, de 16/4/2020. O dispositivo legal é o artigo 13, inciso 6º, da Resolução Normativa número 025/2015-CR, previsto no artigo 21 da Lei Estadual número 13.569, de 99, datada de 27 de dezembro de 1999, combinado com o artigo 69 da Lei Estadual número 14.939, de 2004, datada de 15 de setembro de 2004. A descrição, abre aspas, na fiscalização realizada nos dias 6 e 7 de junho e 9 e 10 de julho de 2018, verificou-se que a Saneago, no município de Aparecida de Goiânia, não cumpriu, na forma e no prazo previsto, as metas e ações do Plano Municipal de Saneamento Básico, PMSB, para o final de 2015. Construção de 1.258 quilômetros de novas redes de distribuição de água, abre parênteses, vide item 7 e do parecer PROC 759/2020. Implantação de 3.400 quilômetros de rede de esgoto, abre parênteses, implementada 12,9% da meta do PMS-B para 2015, fecha parênteses. Implementação de 108.503 novas ligações de esgoto, abre parênteses, implementada 7,4% da meta do PMS-B para 2015, fecha parênteses. A defesa é tempestiva, de 4/5/2020. Siglas utilizadas neste relatório: PMSB, Plano Municipal de Saneamento Básico; SAR, Sistema de Abastecimento de Água; SES, Sistema de Esgotamento Sanitário; EAB, Estação Elevatória de Água Bruta; ETA, Estação de Tratamento de Água; EAT, Estação Elevatória de Água Tratada; EE, Estação Elevatória de Esgoto; ET, Estação de Tratamento de Esgoto. Relatório. 1. Trata os autos sobre o procedimento de fiscalização realizado pela Gerência de Saneamento Básico da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, com a finalidade de certificar o cumprimento das metas de expansão previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Aparecida de Goiânia. 2. O processo foi devidamente instruído com a solicitação de documentos da Saneago no que se refere aos serviços de abastecimento de água e quanto à BRK em relação do serviço de esgotamento sanitário. 3. Consta, dentre outros pontos, do relatório número 3/2019, da Gerência de Saneamento Básico, 1. Que é função da Agência Goiana de Fiscalização e Serviços Públicos, AGR, efetuar o acompanhamento e fiscalização das atividades dos prestadores de serviços Saneamento Goiás S.A., Saneago e BRK Ambiental, no que diz respeito à qualidade do produto final colocado à disposição dos usuários, no caso, o abastecimento de água e esgotamento sanitário. O trabalho da equipe envolve levantamento documental, in loco, das obras e ações realizadas ou em curso previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico, PMSB, que tenham por objetivo a expansão e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água, SAI, e de Esgotamento Sanitário, SES, a ser executados pelo prestador de serviços, Saneamento Goiás S.A., Saneago e BRK Ambiental.
Os resultados da fiscalização realizada no município de Aparecida de Goiânia, nos dias 6 e 7 de junho e 9 e 10 de julho de 2018, pertencente à Superintendência Regional de Operações da Região Metropolitana SMEC. 2. Objetivos: avaliar o cumprimento das metas e expansão do Plano Municipal de Saneamento Básico, PMSB, pelo prestador de serviços, Saneamento Goiás S.A., Saneago, e BRK Ambiental, no município de Aparecida de Goiânia. Identificar as ações preventivas e ou corretivas para a solução de problemas existentes, se for o caso. Acompanhar a tomada de providências sugeridas em relatórios anteriores, se for o caso. 3. Mecanismo de fiscalização: envio de ofício solicitando todas as informações e documentos existentes, a parênteses, cronogramas, planos de investimentos, relatórios, entre outros, fecha parênteses, sobre o estado das obras de expansão e melhoria do SAI do certo município. Análise das informações e documentos recebidos. Reunião com gerentes e técnicos da Saneamento Goiás S.A., Saneago e BRK Ambiental. Vistoria em loco das obras do Sistema de Abastecimento de Água SAI e do Sistema de Esgotamento Sanitário SES. 6. Descrição da fiscalização. Abre aspas. A metodologia da fiscalização do cumprimento das metas de expansão e melhorias do Plano Municipal de Saneamento Básico, PMSB, pelo prestador de serviços, Saneamento Goiás S.A., Saneago e BRK Ambiental, no município de Aparecida de Goiânia, constituiu das seguintes etapas: realização de reunião de abertura na sede da Saneamento Goiás S.A. e na sede da BRK Ambiental em Aparecida de Goiânia, onde foram obtidas as informações sobre a situação atual do cumprimento das metas e ações previstas para o SA e SES do município. Realização da fiscalização em loco das obras de expansão do SA e SES após a reunião de abertura, sendo tais fiscalizações realizadas somente nas obras executadas ou em execução no perímetro urbano de Aparecida de Goiânia. As obras do SAS de Goiânia, previstas no PMSB, serão objeto de fiscalização futura. Realização de reunião de encerramento com participação dos responsáveis pelo SAR, Saneago e SES BRK Ambiental e funcionários da Superintendência de Regulação da Saneago de Goiânia, onde foram apresentados os resultados da fiscalização, identificando a situação atual das obras e ações de expansão e melhoria dos sistemas, as necessidades de melhoria e reajuste de cronogramas e as providências a serem tomadas visando corrigir falhas. 7. No resultado da fiscalização, em resumo, temos 7.1. Sistema de Abastecimento de Água, SA. O Plano Municipal de Saneamento Básico, PMSB, do município de Aparecida de Goiânia, prevê para o SA várias obras e ações, sendo que parte delas, abre parênteses, que corresponderá ao maior volume de água a ser produzido, fecha parênteses, consiste em obras do SA de Goiânia, em especial o novo sistema Mauro Borges. Neste relatório, conforme já mencionado no item anterior, será apresentado somente os resultados das obras, ações e metas identificadas da fiscalização realizadas dentro do perímetro urbano de Aparecida de Goiânia. Em relação aos SAS de Goiânia, citados no PMSB, serão apenas utilizadas as informações já existentes na GR, resultado de acompanhamentos realizados pela equipe técnica da agência anteriores à data da fiscalização deste relatório. 7.1.1 Captação e EAB. Pelo PMSB, eram previstos, além de nova captação e EAB do SAD Mauro Borges, a parênteses Manancial João Leite, fecha parênteses, era previsto para a primeira etapa, 2015, a perfuração de 10 poços tubulares profundos, com vazão média de 15 litros por segundo, vazão total de 150 litros por segundo, fecha parênteses. Conforme informações apresentadas pela Saneago, por meio do ofício número 3046/188, foram perfurados 16 poços tubulares profundos, que resultaram em uma vazão total de 241,74 litros por segundo, sendo que somente 54,74 litros por segundo já se encontram em operação. Em relação às obras do novo sistema de Ribeirão João Leite, sistema Mauro Borges, constantes do PMSB, verificou-se que, pelas várias fiscalizações realizadas por esta agência, a Saneago não cumpriu
os prazos iniciais relacionados à captação e EAB, isto é, apesar da primeira etapa da EAB estar finalizada, a obra não foi concluída dentro do prazo estabelecido pelo Plano Municipal de Saneamento Básico, ano de 2012. As obras de ampliação do CAB 6,3 metros encontram-se dentro do prazo, parênteses, 2018, fecha parênteses, 7.1.2, tratamento da água. Antes da perfuração dos 10 poços tubulares profundos na primeira etapa, 2015, o PMSB previa para o SAD de Aparecida a construção de 2 caixas de reunião para o mesmo período, com volumes de 100 metros cada, que receberiam uma água dos poços tubulares para posterior desinfecção. Pelas fiscalizações realizadas e pelos documentos apresentados, verificou-se que foram construídas 3 caixas de reunião, parênteses, Deu Fiore, Alto Paraíso e Serra das Areias, fecha parênteses, que juntas totalizam um volume de 500 metros cúbicos e que na data da fiscalização encontrava-se nos seguintes estágios: Deu Fiore, falta quadro de comando e interligação, Alto Paraíso, aguardando rede elétrica definitiva, rede seca em teste. Serra das Areias em funcionamento. Já para o novo sistema Mauro Borges, verificou-se que, como ocorreu no item anterior, a ETA com capacidade de 4,0 metros cúbicos por segundo não foi concluída dentro do prazo previsto, parênteses, ano 2012. A ampliação da capacidade para 6,0 metros cúbicos da ETA Mauro Borges encontra-se dentro do prazo, parênteses, 2018, fecha parênteses, 7.1.3 reservação. O Plano Municipal de Saneamento não identifica claramente quais são os reservatórios a serem executados em cada etapa, mas somente o volume de reservação de cada etapa, sendo 42.700 metros cúbicos para a primeira etapa, 2015, e 16.000 metros cúbicos para a etapa futura, 2030. Apesar disso, com base nos volumes de cada etapa e valores individuais de cada tipo de reservatório, conseguiu-se estimar quais seriam os reservatórios integrantes da primeira etapa, parênteses, tabela 1 deste item, fecha parênteses. Salientamos ainda que existe divergência de montes entre o proposto no PMSB e o operado pela Sanear. Foi observado nas fiscalizações que os reservatórios UVS, Garavela do Santo André e Parque Amazônia estão concluídos, correspondendo a um volume de reservação de 12.000 metros cúbicos, parênteses, 28,10 do volume previsto no PMSP para o ano 2015, fecha parênteses. Já nos reservatórios Tiradentes, Independência 2, Apoio Metacidade Livre, Monte 4,8, Monte Cristo, Souza e Eldorado, faltam pequenas intervenções tais como acabamento, urbanização e interligação, não estando, portanto, em operação. Se somarmos os volumes do reservatório prontos com os que faltam pequenas intervenções, o volume total de reservação acrescido passa para 18.620 metros cúbicos no previsto PMSB para 2015. Fecha parênteses. Foi observado que foram executados mais 6 reservatórios que não eram previstos no PMSB, sendo eles Bairro Cardoso, parênteses, apoiado metálico 500 metros cúbicos, fecha parênteses, Vila Oliveira Orquídeas, apoiado metálico 200 metros cúbicos, Residência Araguaia, elevado metálico 300 metros cúbicos, Flor do IP, elevado metálico 30 metros cúbicos, Jequitibá, apoiado metálico 140 metros cúbicos, Morada dos Patos, apoiado metálico 3.000 metros cúbicos. Somados esses reservatórios, acrescentam-se ao sistema o volume de 3.900 metros cúbicos, que somados aos 18.620 metros cúbicos, resultam no volume final de 22.500 metros cúbicos. Aparece 52,79% previsto o PMSB para 2015. 7.1.4. Adutoras de água tratada. Pelo PMSB, no município de Aparecida de Goiânia, eram previstos 50.705 metros de adutoras. Parênteses, não considerando os adutores de interligação dos sistemas de Goiânia com o de Aparecida de Goiânia, fecha parênteses, conforme item 3 dos formulários de fiscalização.
Durante a fiscalização, verificou-se que a maior parte das obras das adutoras de água tratada possui atraso em relação ao prazo previsto no PMSB, aparente item 3 do formulário de fiscalização. De todas as obras previstas, foram concluídas apenas CRB, CR Buriti, Sereno, CR Parque Sul, CR Cidade Livre, CR Monte Cristo, CR Centro, CR Alvorada, CR Sul. Apesar das informações repassadas pela Saneago, a AGR, existem ainda algumas ressalvas quanto à comprovação da execução das adutoras acima citadas, tendo em vista que a maior parte das adutoras, quando finalizadas, não ficam visíveis. Torna-se necessário, então, o envio pela empresa de documentos de execução da obra, aparentes medições, relatórios confortes, etc. Fecha parênteses. A conclusão dessas adutoras resulta na extensão total de 7.750 metros, aparentes 15,49 do previsto no PMSB para 2015, fecha parênteses. 7.1.5, elevatórias de água tratada. A alimentação da rede de água da Bolsa da Vila Adélia, a ampliação do Bolsa da Vila Adélia e a ampliação do eixo do Atlântico Caravelo estão concluídas, sendo, porém, necessária a apresentação de documentos comprovando a finalização e ou a situação atual das mesmas. Quanto à ampliação do Bolsa da RTA Senac, com vazão de 4,2 metros cúbicos, verifica-se que o mesmo encontra-se dentro do prazo previsto, 2018. Já em relação ao Bolsa da RTA Senac, de vazão de 2,3 metros cúbicos, verificou-se que o mesmo está atrasado, pois o mesmo ainda não foi concluído. A aparente previsão era 2012. Também constatou-se a execução da EAB Serra das Areias, que não estava prevista no PMSB. 7.1.6. Como meta de expansão do SAI, o PMSB apresenta o quadro 8.7 para o ano 2015. O valor de 316 quilômetros de rede de distribuição a executar e de 3.268 novas ligações a implementar, a um custo total previsto de 11,6 milhões. Ocorre que no programa físico-financeiro, constante no item 8.4 do PMSB, tais valores de investimentos são previstos para o período 2015 a 2020. O mesmo se observando para os períodos seguintes. Assim, o ano citado na primeira coluna do quadro 8.7 corresponde ao ano inicial do investimento, e não o ano final. Neste sentido, a meta para o período de 2010 a 2015, para as redes de distribuição e novas ligações de água, é, respectivamente, 1.258 quilômetros e 2.902 ligações. Durante a fiscalização, verificou-se, com base nos documentos apresentados, que foram realizados de janeiro de 2010 a dezembro de 2015, o quantitativo de 40.152 ligações, parênteses, 14,4 vezes a meta do PMSB, fecha parênteses, e 246,42 quilômetros de rede de distribuição, parênteses, 19,6 da meta do PMSB para 2015, fecha parênteses. Apesar de ultrapassar em escala de centenas das ligações, a empresa não alcançou o percentual proposto para a extensão da rede. Já em novembro de 2018, segundo o boletim informativo da Saneago, o SAR possui 2.915.055 quilômetros de rede de distribuição de água, que representa, em termos de acréscimo da rede de janeiro de 2010 a novembro de 2008, de 1.820,35 quilômetros. Fecha, abre parênteses, 47,7 acima da meta do PMSB para 2015, fecha parênteses. Assim, mesmo que o prestador de serviço não tenha atendido a meta no final de 2015, entendemos que em seu cumprimento posterior, a aparência em novembro de 2008, acaba por eliminar o fato gerador de uma possível infração, no caso dessa meta em particular. 7.2. Sistema de esgotamento sanitário, 7.2.1. Durante a fiscalização, verificou-se que a primeira etapa da ET Santo Antônio já se encontra em operação. Em relação às obras de conclusão das demais etapas, verificou-se que foram concluídos os leitos de secagem
porém estão atrasados 4 filtros rápidos de areia e a desinfecção por UV. Nos dias de fiscalização, encontraram-se em construção os reatores 3 e 14. Os demais itens encontram-se todos dentro dos prazos previstos, parênteses 2015 e 2025, fecha parênteses. Ainda constatou-se na fiscalização a execução da ET Parque das Nações, que não estava prevista no PMSB. 7.2.2, interceptores coletores. Pelo PMSB do município de Aparecida de Goiânia, eram previstas a construção de 15.524 metros de interceptores coletores de esgoto até o ano de 2015. Durante a fiscalização das obras dos interceptores e coletores, verificou-se que a linha de recalque Vila Maria, 495 metros, está pronta, porém executada com atraso. Parênteses, prazo inicial 2015, fecha parênteses. Além disso, existe uma ação civil pública impedindo que a elevatória do esgoto de Santa Maria opere, mas a mesma está finalizada e pronta para funcionar. Também deveriam estar concluídas desde 2015 todas as obras da bacia Tamanduá, sendo elas, 2 pontos. Linha de recalque Cândia de Queiroz, 600 metros, que está pronta, mas foi executada em atraso. Para seu funcionamento, faltam as obras dos sifões do interceptor Tamanduá. Interceptor Tamanduá, margem esquerda e margem direita, parênteses, 12.142 metros, fecha parênteses. Cerca de 70% concluído. Os sifões 1, 2, 3 e 4 do interceptor Tamanduá, parênteses, 4.440 metros, fecha parênteses, cerca de 70% concluído. Interceptor Saltador, parênteses, 1.397 metros, fecha parênteses, modificado para a bacia Santo Antônio e ainda não foi iniciado. Ainda na bacia Tamanduá, verificou-se que o interceptor Bonança, parênteses, 1.432 metros, fecha parênteses, foi concluído. A maior parte das obras da bacia Santo Antônio também estão atrasadas, parênteses, prazo inicial do PMSB era 2015, fecha parênteses, e ainda não foram iniciadas, sendo elas interceptor Itapuã, margem esquerda e margem direita, parênteses, 5.425 metros, fecha parênteses. Interceptor Capão, parênteses, 900 metros, fecha parênteses. Interceptor Pedra de Amolar, parênteses, 1.975 metros, fecha parênteses. Interceptor Santo Antônio, 8.175 metros, fecha parênteses. Já na bacia Dourados, existem atrasos, parênteses, previsão 2015, fecha parênteses. Nas obras do interceptor Dourado, parênteses, 1.820 metros, fecha parênteses. Linha de recalque Dourado, parênteses, 2.500 metros, fecha parênteses. E linha de recalque Madre Germanda, 3.540 metros, fecha parênteses. Obras estas que ainda não se iniciaram. Assim, verifica-se que no período de fiscalização, parênteses, considerando as obras executadas após 2015, fecha parênteses, foram executadas cerca de 11.052,87 metros de interceptores, coletores, parênteses, 71,2% o previsto no PMSB para 2015, fecha parênteses. Ainda segundo a BRK Ambiental, o quantitativo de interceptores, linhas de recalque e emissários em operação correspondem a 23,428 metros em dezembro de 2015 e 49,600 metros em maio de 2018. Item 7.23, elevatórias de esgoto. Em relação às elevatórias de esgoto, a única identificada na fiscalização como concluída é a Almeida, cuja previsão de conclusão pelo PMSB era 2020, isto é, foi concluída antes do prazo previsto. Na contramão deste fato, encontram-se atrasadas as seguintes parênteses, previsão para 2015, fecha parênteses. Vila Maria,
Bacia Almeida, Cândida de Tamanduá, Cândida de Queiroz, Bacia do Tamanduá, Dourados e Madre Germana, Bacia Dourados. Relembramos que a Via Maria é objeto de uma ação civil pública que impede a sua operação. Apesar disso, a mesma tem condições de operar, mesmo sem estar energizada, uma vez que conta com gerador. 72.4, rede coletora. Na parte do Plano Municipal de Saneamento Básico, referente ao SES, da mesma forma do que foi constatado para a SAP, verifica-se que nos anos indicados, na primeira coluna do quadro 8.2, corresponde aos anos iniciais dos investimentos e não foram nos anos finais. Neste sentido, a meta para o período de 2010 a 2015 para as redes coletoras de esgoto é de 3.400 quilômetros. Na fiscalização realizada, verificou-se de janeiro de 2010 a dezembro de 2015, foram construídas e cadastradas no SES o quantitativo de 477,9 quilômetros de redes de coleta de esgoto. Este quantitativo de rede coletora realizada representa 12,9% da meta do PMSP para 2015. Em novembro de 2018, segundo o boletim informativo da Saneago, encontra-se concluído 885,95 quilômetros de rede coletora, que representa, em termos de acréscimo de rede de janeiro de 2010 a novembro de 2008, 745,45 quilômetros, a parênteses, 21,49% da meta do PMSP para 2015, fecha parênteses. 72.5, ligações de esgoto. Conforme consta do quadro 8.2 do Plano Municipal de Saneamento Básico, PMSB, a meta de incremento das ligações de esgoto para o período de 2010 a 2015 é de 108.503 novas ligações. Nesta fiscalização, verificou-se que de janeiro de 2010 a dezembro de 2015 foram acrescidas, abre parênteses, executadas e cadastradas, fecha parênteses, 8.071 ligações de esgoto. Esses valores correspondem, respectivamente, a 7,4% da meta do PMSB para 2015. 8. Conclusões. Após a fiscalização das metas e ações de expansão e melhorias do SAI-SES do município de Aparecida de Goiânia, esta gerência técnica concluiu que é fundamental para a universalização e expansão do serviço do município de Aparecida de Goiânia a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, PMSB, visto que as metas previstas no plano atual para o ciclo atual do PMSB não foram, em grande parte, concluídas. Além disso, verifica-se também que os planejamentos realizados pelos prestadores de serviços não estão em conformidade com o realizado pelo titular do PMSB. O retrato de tal falta de compatibilidade de planejamento e ainda mais visível no SAR, onde verifica-se reservatórios executados com capacidade além do previsto no PMSB. E ainda reservatórios concluídos que não estavam previstos. Além disso, verifica-se que, ao mesmo tempo que o nível de detalhamento além disso, verifica-se que, ao mesmo tempo que o nível de detalhamento do plano atual acaba por engestar o prestador de serviço, abre aspas, definição do tipo de tratamento, nomes e tamanho das unidades, etc., fecha parênteses. A inexistência de metas mais detalhadas, como, por exemplo, a indicação do quantitativo de redes de ligações a serem executadas por bairro ou setor, acabam por deixar na mão do prestador decisão de onde e quando investir. Em relação ao cumprimento das metas,
verifica-se que o PMSB determina, abre aspas, torna obrigatório, fecha parênteses, somente metas referentes a incremento de ligação de água e esgoto e construção de redes de abastecimento de água e de coleta de esgoto, sendo que, nos demais casos, tratamento, adutoras, reservatórios, elevatórios, interceptores, etc., fecha parênteses, os valores apresentados são somente previsões, isto é, não geram obrigações de fazer. 9. Não conformidade. Esse ponto é importante. Nós vimos inicialmente uma parte não foi concluída no básico e posteriormente ela foi concluída, perfeito? A gerência de saneamento básico, que é o órgão técnico que trata desse assunto, frisou fez constar essa observação. Verificou-se no presente relatório que não foram cumpridas as metas e ações de expansão e melhoria do SAI-SES do município de Aparecida de Goiânia, previstas no PMSB para o final de 2015, sendo elas implantação de 3.400 km de rede coletora de esgoto, implantada 2,9 da meta do Plano Municipal de Saneamento Básico para 2015, fecha parênteses. Implantação de 108.503 novas ligações de esgoto, abre para implantada 7,4% da meta do PMSB para o ano 2015, fecha parênteses. Tal descumprimento implica em uma não conformidade com o PMSB e a legislação em vigor, em especial o artigo 13, inciso 6 da Resolução Normativa número 0/2015, CR da AGE, que diz, abre aspas, artigo 13, o cometimento das infrações abaixo tipificadas sujeitará o infrator à penalidade de multa classificada de natureza alta, inciso 6º. Deixar de implementar, na forma e nos prazos previstos, as metas definidas e aprovadas nos planos municipais de saneamento, editados pelo poder concedente e nos contratos. Fecha parênteses. Assim, pelo não cumprimento do disposto da legislação e não conformidade, gera dano ao usuário, que deixa de ser atendido pelo serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Abre parênteses. Artigo 18 da Resolução Normativa número 025/2015, CR, fecha parênteses. Cabe a aplicação da penalidade de multa ao prestador de serviço nos termos do artigo 8, 9, 19 e 20 da Resolução Normativa número 025/2015, CR. Vou frisar. Assim, pelo não cumprimento do disposto na legislação e como a não conformidade gera dano ao usuário, que deixa de ser atendido pelo serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. No caso dos valores previstos para os demais itens dos sistemas, abre parênteses, extensão de adutoras e interceptores, reservação, entre outros, dos quais a empresa não atingiu a previsão do PMSB, entendemos que, por se tratar de itens previstos ou planejados, não se criou no plano a obrigação de atingi-los. Repito, nos casos dos valores previstos para os demais itens dos sistemas, abre parênteses, extensão de adutoras e interruptores, entre outros, os quais a empresa não atingiu a previsão do PMSB, entendemos que se está desprevisto, não se gera danos. Não se criou a obrigação de atingi-los. Consta de todo o estudo, de toda a fiscalização, o registro fotográfico. 4. Aqui, como nós vimos, as infrações já estavam configuradas, o relatório técnico já estava elaborado, já tinha sido objeto de análise entre as partes interessadas, BRK Ambiental e Saneago, mas, mesmo assim, é um ponto importantíssimo. A gerência de saneamento básico
não lavrou o auto de infração. Ela poderia fazê-lo, mas ela teve a cautela, teve todos os cuidados de, antes de lavrar o auto, encaminhar o processo para a Procuradoria Setorial da agência, que é o órgão, o setor competente para falar. Item 4. A seguir, a Gerência de Saneamento Básico encaminhou o processo para a Procuradoria Setorial para opinar, consoante despacho número 160/2019, com os seguintes questionamentos. Item 1. O fato da Saneago ter sanado a não conformidade a por 2015, abre parênteses, vide item ponto 6 do RFV, do relatório número 13, /2019, GESB, fecha parênteses, a isenta da aplicação da penalidade devido à não existência atualmente do fato gerador. Lá atrás nós vimos que este fator tinha sido concluído e foi concluído após o prazo previsto no PMSB. E a Gerência de Saneamento entendeu que isso poderia ser relevado, mas encaminhou para a Procuradoria Setorial falar sobre esse ponto. Item 2. Cabe a aplicação da penalidade pelo descumprimento das metas de esgotamento sanitário? Abre parênteses. Item ponto 9 do RF, número 13/2019, fecha parênteses. Ponto de interrogação. Se sim, a qual prestador de serviços? Abre parênteses. Saneago ou BRK Ambiental? Aqui ela está perguntando se, em caso de aplicação da penalidade, seria a Saneago ou a BRK. Abre parênteses. A GR ou Saneago? Ponto de interrogação. Abre parênteses. Vide cláusula 27, 27ª do contrato número 1327/2017. Agora a Procuradoria vai falar. Item 5. Instada a se manifestar a Procuradoria Setorial, volto a frisar, que é o órgão competente da AGR para falar, o fez conforme parecer número 59/2020 e, dentre outros, destacamos os seguintes pontos. O parecer, como os senhores já viram, tem vários, ela aborda todos os aspectos, e eu destaco esses pontos. O item 5, abre aspas. No âmbito do relatório número 13/2009, GESB, item 7, 1.6, a unidade técnica descreve o marco temporal previsto no Plano Municipal de Saneamento Básico, quadro 8.7/2015, devendo ter sido implementado 316 quilômetros de rede de distribuição e 3.268 novas ligações. Fecha aspas. 6. Abre aspas. Informa que verificou-se nas fiscalizações realizadas que seu sobredito marco temporal foi descumprido quanto à rede de distribuição, sendo efetivado apenas 19,6%. Menciona, no entanto, que em novembro de 2018, referida meta foi efetivada, tratando-se de 44,7% acima da prevista para 2015. Ao final, entende que o posterior cumprimento não efetiva os fatos gerador para fins de autuação. Repito, ao final, entende que o posterior cumprimento não efetiva o fato gerador para fins de autuação. Continua a PGE. 7, abre aspas. Em seu item 8, menciona que as metas previstas nos planos municipais de saneamento básico
são cogentes, isto é, são de cumprimento obrigatório, quanto ao incremento de ligações de água e esgoto e construção de redes de abastecimento de água e de coleta de esgoto, sendo que, nos demais casos, abrem parênteses, tratamentos, adutores, reservatórios e pastor, etc., os avaluadores são apenas previsões. Item 8, fecha, abre aspas. Desse modo, uma vez tratando de meta de força cogente, a hipótese de incidência de infração administrativa por seu descumprimento materializou-se na realidade fática, fazendo surgir seu fato gerador, ainda que existente cumprimento extemporâneo. Isto porque, conforme artigos 114, 116 e 117, Código Tributário Nacional, fato gerador é situação definida em lei como necessária e suficiente a sua ocorrência, considerando ocorrido desde o momento em que, verificadas as circunstâncias materiais que lhes são necessárias, independentemente dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. Fecha aspas. Aqui nós vemos um ponto importante entre diferenciamento entre a área técnica e a área jurídica. Volto a frisar. Desse modo, uma vez tratando-se de meta de força cogente, isto é, obrigatório seu cumprimento, a hipótese de incidência de infração administrativa por seu descumprimento materializou-se na realidade fática. 9. Abre aspas. É dizer, uma vez materializado o descumprimento, ocorrência e verificação das circunstâncias materiais, os efeitos dos fatos efetivados ocorridos, cumprimento extemporâneo não influencia a análise do tipo infracional. Repito, é dizer, uma vez materializado o descumprimento, ocorrência e verificação das circunstâncias materiais, os efeitos dos fatos efetivamente ocorridos, cumprimento extemporâneo não influencia a análise do fato infracional. 10. Abre aspas. Poderá, entretanto, ser o tipo, em caso de aplicação da sanção pecuniária, mensurado de modo leve, em considerando o referido cumprimento extemporâneo, enquanto fato atenuante, como permite a resolução normativa número 25/2015-CR, em aspectos, por exemplo, de dano gerado, vantagem oferida e abrangência ou de redução, conforme o artigo 10, parágrafo único. Fecha aspas. 11. Abre aspas. Ao realizar a análise das metas relativas aos sistemas de esgotamento sanitário, a GESB verificou que a empresa subdelegatária, abre parênteses, BRK Ambiental, Goiás S.A., continua em mora com o cumprimento das metas, sendo as não conformidades descritas no item 9 do relatório número 13/2000 da GESB, que é a Gerência de Saneamento Básico. Cumprimento das metas sem as não conformidades descritas no item 9, relatório do GESB. 1. Implantação de 3.400 km de rede de coletoras de esgoto. Abre aspas. Implantada 12,9% da meta do PMSB para 2015, fecha aspas. 2. Implantação de 108.503 novas ligações de esgoto. Implantada 7,4% da meta do plano
no PMSB de 2015. 12. A situação em comento tem a peculiaridade jurídica de possuir, além dos contratos de programas e convênios pactuados entre o Estado de Goiás, municípios e a Saneago S.A., a subdelegação da prestação regionalizada de serviço de esgotamento sanitário e serviços complementares, conforme o contrato 1327/2013. De acordo com a cláusula 4 item ponto 3, subcláusulas 1307, trata-se de delegação realizada pela Saneago, originalmente pela Catameta, da força de contratos e programas de firmas contratos. Foi aí que entrou a BRK. Item 13. Abre aspas. Trata-se, desse modo, de relação fixada entre Saneago S.A. e a empresa subdelegatária, enquanto que, em aspectos de regulação, controle e fiscalização, a relação existente efetiva-se entre a GR e a Saneago S.A. Por conseguinte, a parte subdelegante responsabiliza-se quando de procedimentos como no caso em comento. Então, a Procuradoria está afirmando que a responsável é a Saneago, pelo descumprimento das metas previstas por parte da subdelegatária, cabendo aquela eventual questionamento regressivo a esta. Fecha aspas. 14. Referido entendimento é proveniente da cláusula 27ª, item 27.3, contrato 1307/2013, que informa ser a Saneago S.A. a aplicação de penalidade à empresa subdelegatária, tendo de ser observado o procedimento do anexo 3 do edital de concorrência pública, que é a redução do número 238 vigente à época. 15. Abre aspas. Em reforço, de acordo com os itens 27.4, 27.5, caso de descumpridos os prazos de execução dos serviços declarados na proposta técnica e proposta físico aprovada pela Saneago, ficará a parte subdelegatária sujeita à multa, cujo atingimento de valor igual a 10% do preço total ocasionará exclusivo critério da parte subdelegante a rescisão contratual. Fecha aspas. 16. Abre aspas. Diante do exposto, considerando a conclusão, considerando as conclusões e as não conformidades apontadas no relatório número 3, /2020, que é a gerência de saneamento básico, manifesta-se pela aplicação de penalidades a Saneago S.A., cabendo esta, em sua relação intrainstitucional com a parte subdelegatária, analisar a pertinência à eventual demanda regressiva, abre parênteses, sentido lato sensu, fecha aspas. Então, como nós vimos, inicialmente a GESB não aplicou a penalidade, procurou ouvir a Procuradoria e a Procuradoria concluiu, no seu item 16, pela aplicação da penalidade. Item 17. Abre aspas. Em razão do exposto, conclui-se que 1. É possível a autuação investigador da Saneago S.A. contra o descumprimento da meta prevista no Plano Municipal de Saneamento para 2015, ainda que existente cumprimento posterior, podendo este, no entanto, ser fator influenciador do cálculo do tipo e de redução do montante. 2. É cabível a autuação de administrador da Saneago S.A. pelo descumprimento de metas pela BRK Ambiental S.A., em virtude da relação intrainstitucional, cabendo à parte
subelegante, o manejo de demanda regressiva após a análise que lhe cabe, fecha aspas. Então, nós vimos que é uma coisa muito técnica, uma parte que envolveu a parte da Procuradoria Geral. Foi muito bem um estudo, foi muito bem feito, tanto pela Procuradoria Setorial, como a Gerência de Saneamento Básico. Todas as partes envolvidas foram ouvidas, BRK, Saneago. A seguir, a Gerência de Saneamento Básico, em 17 de abril de 2020, lavrou o auto de infração já devidamente caracterizado em centro. Então, nós vimos que aqui é uma coisa importante, que inicialmente a Gerência de Saneamento Básico não lavrou o auto, ela teve a cautela, teve todos os cuidados de ouvir a Procuradoria Setorial para depois lavrar o auto. Neste documento, a seguir a Gerência de Saneamento Básico, em 17 de abril, lavrou o auto de infração, já devidamente caracterizado no relatório. A empresa de saneamento SA, Saneago, foi notificada na forma legal, notificação número 8/2020, e apresentou tempestivamente a sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. Neste documento, inicialmente fala sobre a tempestividade da defesa, item 1, e faz o resumo dos fatos, item 2. A seguir trata sobre, abre aspas, o contrato programa número 2/2011, fecha aspas, item 3, abre aspas, dos percentuais de população atendida pelo serviço durante o prazo de vigência do contrato, fecha aspas, item 4, abre aspas, da compatibilização das metas de esgotamento sanitário por ocasião da gestão associada dos serviços públicos, objeto do contrato de subdelegação número 1307/2013, fecha aspas, item 5, abre aspas, do convênio de regulação celebrado entre o município de Aparecida de Goiânia e a GR, abre aspas, item 6, abre aspas, sobre o relatório de escalação do relatório de escalação número 48/2008, 6, GESB, número 13, GESB 060/2007, abre aspas, justificativas técnicas para as supostas não conformidades apresentadas pelo GR, fecha aspas, item 8. E, ao final, conclui no item 9 dos requerimentos. Abre aspas. Diante do exposto, todo o exposto, mormente a não haver vantagem oferida para a Saneago com os fatos ocorridos e não haver fatos agravantes, requer a. Seja recebido e processado porque tempestivo o pedido de defesa. B. Seja reconhecida a nulidade do auto de infração número 07/2020 ante a ausência de procedimento prévio de encaminhamento de termo de notificação. Friso, ante a ausência de procedimento prévio de encaminhamento de termo de notificação, conforme determina o artigo 18 da Resolução Normativa número /2015, possibilitando a Saneago sua manifestação prévia à formação dos presentes autos de infração. C. Seja declarada procedente a defesa à hora apresentada, considerando os fundamentos retro, deixando de aplicar a multa pelas razões de sua insubsistência, amplamente debatidas e demonstradas no mérito, e por não haver se configurado, conforme fundamentação da defesa, a infração do artigo 13, inciso 6º da Resolução número 2015, 18 meses. Fecha aspas. Em síntese, é o relatório. Nós vimos que é um estudo muito técnico, né? E nesse ponto, eu pergunto à secretária se tem alguém da Saneago para fazer uso da palavra. Sim, o advogado, o doutor Fernando Pereira,
Ele veio para representar a Saneago, fazer sua defesa oral. Então, o defensor tem, na forma estabelecida, 15 minutos para falar. Eu agradeço aos oponentes dessa Câmara a honra que me é dada e, antes de mais nada, parabenizar o Dr. Gilvan pelo minucioso relatório, indo a fundo na questão. E, para centrar a minha defesa, eu gostaria de centrar exatamente no ponto. Eu pergunto, estão me ouvindo perfeitamente? Sim. Eu queria me levantar exatamente a descrição do fato da infração. O auto de infração levanta exatamente 3 pontos. Não cumprimento de metas não previstas. A construção de 1.258 quilômetros de rede, a implantação de rede de distribuição de água, implantação de 3.400 quilômetros de rede de esgoto e implementação de 108.503 ligações de esgoto. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de fazer é parabenizar essa Câmara pela dúvida jurídica levantada. E, com isso, eu vou ser obrigado a fazer a minha defesa exatamente em cima do parecer que foi apresentado. A primeira questão do parecer, que fala de que a implementação dessas redes de distribuição de água é uma, deixa eu achar o termo, meta de força cogente. Sim, concordo plenamente. Agora eu vou voltar à preocupação que os senhores tiveram. E o doutor Gilvan colocou muito bem que se vê, isso é um dever da GR, verificar tudo que causa prejuízo ao usuário que deixa de ser atendido. Bom, os senhores sabem que Aparecida é uma cidade que teve um crescimento completamente desordenado. E, quando se fez o plano de saneamento, se previu metas de expansão de rede, porque grande parte de Aparecida é formada de vazios. Eu não sei se os senhores sabem, até pouco tempo atrás, eu não sei o dado atual, mas até 2016, Aparecida constava com 13.000 ligações factíveis. Uma ligação factível é um imóvel que está servido de rede de água, mas não tem nenhuma construção. Ou seja, Aparecida equivalia a uma cidade do tamanho de Goianésia, toda servida de rede de água e sem ninguém habitando. Esse é um problema sério de Aparecida. As redes, muitas vezes, para passar de um setor para o outro, passam por quilômetros de nada. São obrigados a isso. Bom, a meta da Saneago é ela construir 1.230 quilômetros de rede, 1.230 quilômetros de rede, para com esses 1.230 abastecer algo em torno de 5.000 habitantes, 5.000 unidades residenciais. Foi construído 246, pouco mais de 10% do que estava previsto, 19%, e com isso se atingiu 14 vezes mais unidades residenciais, ou seja, consumidores. Aí eu pergunto aos senhores, baseado no que o Dr. Gilvan disse, que deve se verificar aquilo que causa prejuízo ao usuário que deixa de ser atendido. Será que a Saneago deveria ter feito 1.230 quilômetros de rede, ligando o nada a coisa nenhuma, e atender 6.000 unidades residenciais,
ou fazer 246 quilômetros de rede e atender 40 mil. Se nós fizéssemos o contrário, aí volto à lei do consumidor e a lei que rege a prestação de serviços subdelegados, e o próprio serviço público, nós teríamos sido eficientes. Nós vamos construir 1.230 quilômetros de rede, ligando nada a coisa nenhuma, senão a GR multa a gente. E vamos deixar de atender 36 mil pessoas. Mas se a gente não fizer 2.230 quilômetros, a GR multa a gente. Onde é que estaria a eficiência do serviço prestado? A nota feita pelo setor jurídico da GR foi muito boa, muito interessante. Eles só esqueceram de verificar que o mundo jurídico, já há algum tempo, inclusive por força do enunciado 361 da Quarta Jornada de Direito Civil, é muito claro em afirmar o seguinte: o adimplêmento substancial decorre dos princípios gerais contratuais, do modo a fazer preponderar a função social do contrato e os princípios da boa-fé objetiva. Ou seja, a questão a ser levantada não é se havia uma norma cogente, é sim se houve o adimplemento substancial do objetivo firmado pelo contrato de concessão. Nós tínhamos que cumprir metas ou tínhamos que atender os consumidores? Será que na próxima reunião que eu tiver com o corpo da Sanhago, eu vou ter que dizer: olha, você preze por fazer rede seca, ligando nada a coisa nenhuma, para obedecer à meta. Não se preocupe em atender pessoas, de atender a população com serviço, porque senão a gente vai estar sujeito à multa da GR. Que a GR, me perdoe, eu estou fazendo uma força de expressão, a GR quer rede seca, quilômetros, ela não quer consumidor atendido. Perdão, não é, eu sei que não é isso, eu só estou fazendo uma explanação absurda, mas para chegar ao absurdo que nós chegaríamos. Então, a primeira coisa que eu gostaria que fosse observada é a questão do adimplemento substancial do contrato, coisa que, infelizmente, o setor técnico jurídico não observou. Isso sobre a questão das redes de água. Passando para a rede de esgoto. Não é só a AGR, o corpo técnico, mas a Saneago já teve vários problemas jurídicos sobre a questão da subdelegação. Por quê? Porque a lei das delegações, a Lei 8.987, de 1995, ela coloca muito claro o seguinte: artigo 26. É admitida a subconcessão, que nós estamos chamando de subdelegação, mas subconcessão, nos termos previstos no contrato de concessão. O contrato de concessão firmado com o município de Aparecida prevê expressamente a subdelegação, desde que expressamente autorizado pelo poder concedente. Está autorizado. A outorga da subconcessão será sempre precedida de concorrência. A BRK ganhou uma concorrência. Agora vem o item principal. O subconcessionário se subrogará de todos os direitos e obrigações da subconcedente dentro dos limites da subconcessão. Ou seja, da mesma forma que o TRT tratava da questão, que olhava um contrato de subdelegação como uma terceirização, infelizmente, o corpo jurídico da GR olhou no mesmo sentido. Até porque a subdelegação é uma questão extremamente nova no mundo jurídico, inclusive do Estado de Goiás.
existe um contrato de subdelegação que eu conheço, que é o contrato de subdelegação que foi feito pela Saneago com a BRK. É o único. Inclusive, eu volto a dizer, o TRT nós tivemos que enfrentar essa questão do TRT, e o TRT de Goiás implantou uma súmula que lhe permite colocar aqui. Evidenciado que houve a regulação institucional do contrato de subconcessão de serviços públicos, na forma prevista no artigo 26 da Lei 8.987/1995, não há que se falar em responsabilidade solidária da concessionária, porquanto não se trata de terceirização de atividade fim, mas sim de um tipo de contrato administrativo por meio do qual a subconcessionária assume os riscos do serviço público subdelegado. Ou seja, a AGR está olhando como a Saneago, a relação da Saneago com a BRK como uma terceirização de serviços sobre a qual se pudesse cobrar direito regressivo. A subdelegação não se caracteriza como uma terceirização. A subdelegação se caracteriza que a delegatária sai da frente e transfere todos os direitos e obrigações relativos à parte subdelegada de serviço diretamente à subconcessionária. A BRK não é uma terceirizada da Saneago, é uma subdelegatária. E quando o setor técnico da AGR coloca que trata-se de modo de relação fixada entre a Saneago e a empresa subdelegatária, enquanto que em aspectos de regulação, controle e fiscalização, existente efetiva-se entre a GR e a Saneago. Não, é entre a GR e a subdelegatária. Ela é que é a responsável por esse serviço. Não é a Saneago. A Saneago não vai cobrar regressivamente. Aí vem uma coisa curiosa. O corpo técnico fala, referido entendimento é proveniente da cláusula 27, 27ª, item 2.3 do contrato número 1327, que é o contrato de subdelegação. E fala o seguinte, a cláusula 2.7 trata de sanções administrativas, sanções decorrentes do não cumprimento do contrato firmado entre a Saneago e a BRK. Não das obrigações da BRK enquanto prestadora de serviços. Aí coloca o seguinte, ressalvado 2.7. Tá. Pois não, o 2.7 fala, ressalvado o disposto, a aplicação de penalidade será a competência da Saneago mediante manifestação do regulador. Só que as multas que estão vistas aqui, multas em relação ao valor do contrato. São multas contratuais, não são multas em relação da prestação de serviço. A BRK tem essa relação com a Saneago. E só para terminar, me perdoe, a AGR está transferindo para a Saneago o poder de aplicar multas com base na lei de saneamento das resoluções dela. Nós não temos esse poder. Esse poder é exclusivo da AGR. Então, qualquer coisa que volte à questão do esgoto é diretamente vinculada à BRK por força do contrato de subdelegação e por força da lei de delegações. Eu deixo a minha manifestação aqui. E agradeço a Vossa Senhoria. Ok, mais uma vez a palavra do doutor Fernando, que aparentemente não teve nenhum aspecto técnico, só aspecto jurídico. Nós passamos a palavra também para a parte da questão técnica da GR, da gerência de saneamento, que propôs exatamente a autofração que ela possa se ponderar se assim entender. A palavra está aberta à gerência de saneamento. Bom dia a todos. O que eu tenho para dizer é o seguinte, eu não concordo com o doutor Fernando quando ele diz
faz referência ao crescimento do ordenado de Aparecida de Goiânia, isso aí já é de conhecimento. Alessandra, você está muito distante. É porque eu estou na GR e aqui não é muito bom, né? Melhorou. Estou aqui. Melhorou? Eu também estou na GR. Tá. Então, falando sobre o crescimento desordenado, eu concordo quando o doutor Fernando levanta essa causa, mas vale lembrar que a gente tinha um plano de saneamento básico na época, né? E se as metas lá descritas são da forma como ele falou, cabe ao prestador de serviço, né, questionar isso junto ao titular de serviço. Da mesma forma que a gente deixa claro aqui no nosso relatório a necessidade de revisão do plano, né? Então, como o Gilvan também frisou, antes da lavratura do auto de infração, foi prudente ter tomado a iniciativa de pedir um aconselhamento à Procuradoria Jurídica, que, no seu parecer, se tornou favorável à aplicação da multa, certo? Então, o entendimento é que, na época, o fato gerador existiu e que causou dano aos usuários. Por isso, o auto de infração foi lavrado. As outras questões levantadas em relação ao contrato de superação, esses questionamentos eles têm que ser feitos diretamente à Procuradoria Jurídica. Eu estou falando nessa bombinha aqui, ó. Só ir nela. Tem que ser relacionados lá na Procuradoria Jurídica, porque eu não me sinto à vontade de falar, de argumentar sobre isso. Então, é só. Então, a gente sustenta o auto de infração. Uma vez o posicionamento da agência de saneamento, se algum membro tiver alguma dúvida para ser sanado ou algum comentário a fazer, antes do voto do membro Gilvan, a palavra está aberta. Eu gostaria de fazer um comentário aí, em relação à cronologia desse processo, desse auto de infração, né? Lembra aqui no relatório que essa fiscalização se deu em 2018. Em 2018, estamos em 2022. Essa morosidade, por que esse processo demorou tanto a chegar na Câmara? Isso é comum isso aí do saneamento, porque no transporte, quando nós julgamos esses autos de infração no transporte, é muito mais célebre, muito mais rápido a tramitação do processo. Por que demorou tanto tempo esse processo chegar aqui? Um processo, um tipo de fiscalização que demanda um certo tempo para você elaborar e finalizar um relatório. Na época, nós tivemos transição de direção aqui na AGR, e aí foi estipulado que, antes da lavratura dos autos de infração, você deveria pegar o posicionamento da Procuradoria Jurídica. Então, por isso que teve essa morosidade no processo. Porque nós temos que ter um certo cuidado aqui em relação a Pedro, porque pode causar até uma prescrição disso aqui, né? 5 anos. E olhando aqui também, eu tive o trabalho de dar uma olhada aqui na tramitação do processo, e ele ficou quase 2 anos na Secretaria-Geral. Só que essa observação, a gente tem uma certa preocupação em relação a essa tramitação, ela se dá mais célere, né? Ok. Algum outro membro tem alguma dúvida ou algum esclarecimento a se fazer? Como não estou vendo nenhum posicionamento, a palavra está de volta ao membro Gilvan para a emissão do seu voto. De tratar da fundamentação, eu acho que tudo isso que aconteceu, faltou um pouquinho de cuidado das partes envolvidas. Estou dizendo respeito aos atos que foram fiscalizados. Eu acho que se esse plano de saneamento básico tivesse sido atualizado, tivesse sido revisto, se tivesse feito isso, se a Saneago, o BRK tivesse esse cuidado, talvez todas essas infrações que foram geradas, tudo isso que aconteceu, estaria evitado.
O ponto crucial aqui, inicialmente, que a Sânia consagrou, é sobre a legalidade do auto de infração, aquela impugnou o auto. Vou ler o complemento. Fundamentação e voto. Inicialmente, conheço da defesa, por estar presente, os requisitos para a sua admissibilidade e passo a analisá-la contra o mérito. Ao ficar configurado, inicialmente, reconheço a legalidade do auto de infração número 7/2020, pois entendo que foi lavrado em conformidade com o que dispõe a legislação aplicável ao caso em exame. Ao ficar configurado que foi gerado dano aos usuários que deixaram de ser atendidos naquele momento, abre aspas, seja por direito, ou seja por melhores condições de saúde, fechado, e que tal fato não pode ser reparado. Não se aplica ao caso em exame o que dispõe o artigo 18 da Resolução Normativa, número 025, no que diz respeito ao termo de infração. Aqui eu entendo que no caso em exame, no caso concreto, não se aplica o termo de notificação. A Gerência de Saneamento Básico, ao se manifestar no parecer número 56/2021, GESB, sobre esse ponto, que trata de uma conceituação técnica, do que se configure como, abre aspas, dano ao usuário, assim o fez, abre aspas. Esta argumentação é invalidada, já que, de acordo com o artigo 18 da Resolução número 025/2015, a lavratura do TN será feita, abre aspas, nos casos em que não ocorrer dano ao usuário e ou nos casos em que a não conformidade possa ser sanada, abre aspas. O que não foi o caso, visto que o dano gerado ao usuário que deixou de ser atendido naquele momento, seja de direito ao serviço, seja a melhores condições de saúde, não pode mais ser reparado, no máximo minimizado, com atendimento posterior. No máximo minimizado, com atendimento posterior. Fecha aspas. Acrescente-se a isto que a Procuradoria Setorial manifestou, pela aplicação da penalidade assinalada, ao ser instada a se manifestar, lavatura do auto de infração e concluiu em seu parecer número 59/2020. É possível a atuação em desfavor da saneável. Quanto ao descumprimento da meta prevista no Plano Municipal de Saneamento Básico para 2015, ainda que existente cumprimento posterior, podendo este, no entanto, ser fator influenciador do cálculo do tipo ou de redução do montante. 2. É cabível a autuação em desfavor da saneável pelo descumprimento das metas pela BRK Ambiental S.A. em virtude da relação intra-institucional, cabendo à parte subalegante o manejo de demanda regressiva após análise que lhe cabe, fecha aspas. Então, aqui, eu me posicionei pela legalidade do auto de infração. Ao analisar sobre o aspecto técnico a defesa apresentada pela Saneável, a Gerência de Saneamento Básico, ao analisar sobre o aspecto técnico a defesa apresentada pela Saneável, a Gerência de Saneamento Básico, que é o setor competente da GR para falar, dentre outros pontos, assim se manifestou no parecer GESB 060, número 56/2020, que passa a fazer parte integrante deste ato, abre aspas, item 6. A análise do termo das defesas do auto de infração por esta área técnica será realizada de acordo com cada tópico desta manifestação,
descrita nos itens 5.1 a 5.6 deste parecer. Abaixo relacionado. 6.1, itens 5.1, 5.2 e 5.4. Todos os questionamentos apresentados pelo saneamento da Saneago, documental, visando a anulação do auto de infração número 7, 2020, de autuação número 8, 2020, deixam de ser juridicamente consistentes, já que a autuação teve por base a análise dos serviços efetivamente executados no período frente aos dados contidos ou presentes no Plano Municipal de Saneamento Básico, PMSB, contrato de programa número 1286/2011 e contrato de subdelegação número 1327/2013, no município de Aparecida de Goiânia. 6.2. Na defesa, o prestador de serviços fez uso da referência cruzadas de dados existentes nos diferentes contratos e que poderiam levar a uma má interpretação dos objetivos e metas presentes nos mesmos, já que, pelo contrato de programa no 1286/2011 consta, cláusula segunda das definições, 2.2, integram este contrato para todos os efeitos jurídicos legais os seguintes anexos. 1. Anexo 1, regulamento dos serviços para prestação de serviços públicos de água e esgotos sanitários. 2. Anexo 2, tarifas e estrutura tarifária. 3. Anexo 3, Plano Municipal de Saneamento Básico. Anexo 4, Relação de bens de exploração. Anexo 5, da tabela de preços de serviços suplementares. E eventuais desdobramentos relacionados ao contrato de subdelegação número 1327/2013, já que pela Federal no 11.445, capítulo 4. 5. Inciso 5. Mecanismo e procedimentos para avaliação sistemática da eficiência e eficácia de ações programadas. Parágrafo 1º. Os planos de saneamento básico são editados pelos titulares, podendo ser elaborados com base em estudos fornecidos pelos prestadores de cada serviço. Parágrafo 6º. A delegação de serviços de saneamento básico não dispensa o cumprimento pelo prestador de serviços dos planos de saneamento básico em vigor à época da delegação. 6.2.1. Ou seja, é falha a argumentação utilizada pela defesa de que objetivos e metas relacionados ao sistema de abastecimento de água, SAC, e ao sistema de abastecimento sanitário, SES, de Aparecida de Goiânia, podem ser sucessivamente mudados, com a apresentação de um contrato de programa ou um contrato de subdelegação. Deve-se manter as metas e objetivos maiores, acertados. Lembrando que o Plano Municipal de Saneamento Básico, PMSB, é submetido ao escrutínio e aprovado após consultas públicas convocadas para tal fim. E pelo Plano Municipal de Saneamento Básico, os valores a serem atingidos são sistemas de abastecimento de água com 50% de cobertura em 2010, quadro 62.2 do PMSB, está Aparecida, média esta já atingida, e uma cobertura no sistema de esgotamento sanitário de 90% a partir de 2010, abre parênteses, quadro 6.5, projeção da população atendível no período de 2010 a 2040, PMSB está Aparecida, fecha aspas. Meta essa ainda não atingida, abre parênteses, somente 54%, vide boletim informativo da Saneago de outubro de 2015, fecha parênteses. 6.2.2. Assim, não havendo revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do município, o prestador de serviço deve garantir a continuidade do contrato inicialmente firmado ou de metas até acima estabelecidas nos contratos. 6.2.3. A prestadora de serviço alega de que no período de 2011, abre parênteses, data da assinatura do contrato, abre parênteses, até 2018, caberia ao município a fiscalização e regulação da prestação dos serviços pactuados no contrato, já que a delegação das atribuições de regulação, controle e fiscalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário somente se deu em 23 de 4 de 2018 e, por isso, a fiscalização e regulação das metas pretéritas da assinatura do convênio de regulação entre o município e a AGR não sejam consideradas para aplicação de penalidade ou imputadas, à vista que decorre mais de 5 anos, entre o suposto fato gerador até a imputação da penalidade, sem haver, inclusive, qualquer comunicação do município ao prestador ou AGR sobre tal inconformidade. 6.2.4.
Quanto às argumentações apresentadas pelo prestador de serviço, temos as seguintes referências jurídicas. Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007, artigo 11.3, são condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico. A. Existência de normas de regulação que prevejam os meios para cumprimento das diretrizes desta lei, incluindo a designação da entidade de regulação e de fiscalização. E. Pela Lei número 13.569, de 28 de dezembro de 1999, artigo 1º, a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, AGR, autarquia sob regime especial, dotada de autonomia funcional, administrativa, financeira e patrimonial, e criada pela Lei 3.550, de 11 de novembro de 1999, revestida do poder de polícia, com a finalidade de regular, controlar e fiscalizar a prestação de serviços públicos de competência do Estado de Goiás, cuja exploração tenha sido delegada a terceiros, entidade pública ou privada, através de lei, concessão, permissão, autorização, regenciar por esta lei. Pela cláusula 2ª, item 2, inciso 4 do contrato de programa número 1286 de 2011, a AGR era definido como o regulador do contrato, tendo, portanto, reafirmada a obrigação, dever de atuar e fiscalizar as condições do mesmo desde a sua assinatura. A celebração do convênio, antes e depois, somente deu início a essa ação ao definir a formação de autuação da agência e suas obrigações junto ao município. 6.2.5. Talvez até devido à atuação do município quanto às prerrogativas e atribuições de regulação, controle e fiscalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, é que a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, AGR, foi intimada pelo Poder Judiciário a fiscalizar e relatar as ações previstas na Lei de Criação de 3.569/99, quanto à situação do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de Aparecida e Goiânia. Item 6.3. Item 5.5. A prestadora de serviço alega que a AGR, à época, para a aplicação da penalidade, regulação do serviço sanitário, porque me perdi aqui. 6.2.5. Talvez devido à atuação do município, quanto às 6.2.3. É o 6.3, item 5.5. A prestadora de serviço alega que a AGR, à época, para a aplicação da penalidade, considerou o descumprimento total da suposta meta e não apenas parte concluída, e que, devido aos contratos assinados, contrato de programas e contratos de obrigação, os índices cometidos eram 72,4% para a água e 37% para o índice de universalização de esgoto, aparente de dezembro de 2015, e deveriam ser de 90% a 90%, 99%, respectivamente. 3.1. Invalidando essa argumentação, enfatizamos que a atuação de fiscalização da GR se faz para o uso dos dados disponíveis em contratos, não tendo sido estabelecidos no PMSB metas parciais intermediárias, e não cabe à GR a função de mediadores juízes, já que assim fazendo estaríamos agindo ilegalmente ao assumirmos aquilo que não está diferentemente no contrato válido. Enfatizamos que meta não cumprida em sua totalidade é meta não cumprida. 6.4, item 5.6. A prestadora de serviço requer a nulidade do auto de infração número 7 de 2020, dado ou não encaminhamento do termo de notificação, conforme determina o artigo 18 da Resolução Normativa número 025/2025, e que seja declarada procedente a defesa apresentada. 6.4.1. Essa argumentação é invalidada, já que, de acordo com o artigo 18 da Resolução número 025/2015, a lavatura do TN será feita nos casos em que não ocorrer dano ao usuário e ou nos casos em que a não conformidade passa a ser sanada. O que não foi o caso, visto que o dano gerado ao usuário, que deixou de ser atendido naquele momento, seja de direito ao serviço, seja de melhores condições de saúde, não pode mais ser reparado, no máximo minimizado, com um atendimento posterior. 7.
A gerência de saneamento básico entende que as demais alegações apresentadas no decreto de auto-infração 7/2020, apresentadas pelo Saneamento do SA Saneágua, a Câmara de Julgador da Agência Goiana de Regulação e Controle de Serviços Públicos, datada de 4 de maio de 2020, não foram atingidas, portanto, alegações improcedentes sem o devido valor legal. Fecha aspas. Aqui, eu deixei de falar sobre redução do valor da penalidade, eu deixei de falar sobre esse aspecto, porque compete exclusivamente ao Conselho Regulador da GR. Embora eu entenda que, como a área técnica também entendeu, que a Saneago cumpriu determinada meta após o prazo. Mas a Câmara não tem a competência legal para propor a redução do valor desta penalidade. 3. Finalizando. Embasado no que consta dos autos, entendo que não foram cumpridas as metas e ações de expansão e melhoria do SAI e SES do município de Aparecida de Goiânia, prevista do PMS abaixo caracterizadas. Construção de 1.258 quilômetros de metas de rede de distribuição de água. Aqui, a parênteses, vide item 17.1 do parecer PROC 7, número 59, base número 20, que é aquele parecer anteriormente referido da Procuradoria, onde a Procuradoria se posicionou contra a área técnica. Implantação de 3.400 quilômetros de rede coletora de esgoto. Abre parênteses. Implantada 2,9 da meta do PMSB para 2015. Fecha parênteses. Implantação de 108.503 novas ligações de esgoto. Abre parênteses. Implantada 7,4 da meta do PMSB para 2015. Fecha parênteses. Desta forma, está caracterizado a não conformidade inerente ao PMSB e à legislação em vigor, notadamente a infração tipificada no inciso 6º do artigo 13 da Resolução Normativa número 005/2005. Aqui eu faço um adendo. Vocês viram anteriormente que eu me posicionei pela legalidade do auto de infração. 4. Quanto à auto-infração número 7, 2020, conforme acima demonstrado, ao ser lavrado, atendeu aos requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Finalizando, passo ao voto. E levanto as valiosas considerações do representante da Saneago, que, como se vê, não foram atendidas, mas principalmente quanto ao aspecto de redução do valor da penalidade e outros questionamentos, poderão ser feitos no momento oportuno, junto ao Conselho Regulador da GR. E desde já, eu cumprimento o representante da Saneago. Voto. Considerando o que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular a auto-infração número 7/2020, pois ao ser lavrada atendeu às formalidades legais, que a infração está efetivamente caracterizada e comprovada nos autos, e que a autuada não trouxe qualquer prova do documento para descumprimento, eu voto pela sua manutenção. É este o meu posicionamento. Uma vez lido o relato e voto do membro Gilvan, a palavra está aberta a qualquer membro dessa Câmara para algum posicionamento. Uma vez que eu não tenho visto nenhuma manifestação, eu só gostaria de deixar um posicionamento deste membro, que quando existe metas a ser cumpridas, elas devem ser cumpridas. E elas são objetivas. E meta não cumprida é meta não cumprida, como foi dito no relatório. Outra coisa, doutor Fernando, eu não sei se o senhor é da área da engenharia, que parece que é só da área jurídica. Não existe obra que leva nada a lugar nenhum. Tá? Tudo tem finalidade, tem propósito.
Se a meta foi mal feita, deveria ter sido preparada lá na confecção da meta. E não, quando se descumprir a meta, alegar que ela não foi adquirida de forma correta. E outra coisa que eu digo, obrigações cogentes, se eu tenho que fazer uma rede coletor de esgoto, se eu tenho que fazer uma rede de distribuição de água, as outras obras que a gerência de saneamento entendeu não ser obrigatórias ou planejadas, elas são acessórias e se tornam congentes também. Eu tenho certeza que a Saneago não fez essas obras de distribuição e de esgotamento sanitário, porque tinha as acessórias, adutoras, elevatórias, tinha tudo isso que faz parte de um sistema. Só que ela onegava muito essas obras. Então, elas, na minha visão, elas são cogentes também como obras acessórias para a efetivação da solução final, tanto da coleta de esgoto sanitário, como da distribuição de rede de água. Então, eu estou deixando esse posicionamento, como o mesmo Gilvan disse que não pode fazer atenuantes, e eu não posso, nós também não podemos fazer agravantes, entendendo que a gerência de saneamento foi muito, como eu disse, sensata do lado do empreendedor, do caso da Saneago, que é do autuado, porque ele poderia ter outra visão, poderia ser agravada a situação dele. Uma vez dado o meu posicionamento, em votação. Eu aproveito, então, para dar o meu voto aí, né? Voto pela manutenção, acompanha o voto do relator, e aquilo que ele diz, meta não cumprida é meta não cumprida, e o auto foi lavrado atendendo às formalidades legais. E quero aproveitar no voto aí, parabenizar o doutor Fernando, né, que eu acho muito envolvente, é bom para o direito administrativo essa questão da subdelegação, mas é uma questão jurídica aí, que eu também não vou entrar nesse mérito aí. Então, voto pela manutenção do auto. Voto com o relator. Membro Wilson. Sem som, Wilson. Antes de manifestar meu voto, gostaria de fazer algumas considerações. O meu entendimento ele foi feito diante da leitura que eu fiz, o contrato da Saneago com a Prefeitura de Aparecida, o auto de infração lavrado pela gerência de saneamento da GE, a defesa da autuada e o relatório número 1, feito pelo nosso doutor Giovanni. Constatei que, no bojo dos autos, houve a manifestação da gerência de saneamento, da Procuradoria Setorial da GE, da relatoria, e não vi, em razão até da exiguidade do tempo, qualquer tipo de manifestação formal, oitiva, da própria Prefeitura da município de Aparecida, com relação a algumas questões que foram levantadas aqui, e como membro eu acho conveniente nós levantarmos essas questões relativas a esse processo. A Saneago alega lá na defesa que não houve revisão dos PMSP de 2014 e 2018. Isso parece que está patente fora nos autos. Alega também que as metas não são condizentes com a realidade da população. Ou seja, alguma coisa que houve de irregularidade, elas são incompatíveis com uma revisão que poderia ser feita e poderia ser corrigida e não foram. O convênio da GR ele foi subscrito em 23 de 4 de 2018. Ou seja, no período de 2011 a 2018, que eu entendi, foram coletados os dados, caberia ao município a fiscalização e a regulação, não a AGR. E aí me vem uma questão. Houve alteração no PMSP, e aí ouvindo o doutor Fernando, ele disse que houve, eu questionaria se houve algum planejamento distorcido, algum evento de qualquer natureza que possa ter levado a Saneago a levar algo a nada, como foi colocado aqui. Mesmo isso acontecendo, nessa hipótese, a Saneago contestou, se manifestou formalmente com essas distorções que estavam sendo previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico de Aparecida, questões a serem observadas.
alega também não ter sido notificada. Com relação a essa defesa, eu acho que isso é improcedente pela documentação que está constante nos autos. No relatório que nós temos aí elaborado, foi mencionado questões extremamente importantes. Primeiro, foi a execução de reservatórios com capacidade além do previsto. Ora, por que isso foi feito? Sob que condições? Sob qual interveniência de alguém, de algum poder, de alguma autoridade que levou a Saniaga a fazer algo além do que foi acordado no próprio plano? Segundo, execução de reservatório não previstos. Ora, algum motivo gerador dessa decisão da Saniaga houve. O que me estranha é não ter nos autos, na própria defesa da Saniaga, um realce a esses problemas e a respectiva justificativa do porquê que houve a execução de reservatórios que não estavam previstos no plano. E se essa execução houve, evidentemente que recursos foram desviados para ela, para esses não previstos, né? Então, eu fico com algumas questões, como houve alteração no plano municipal de saneamento básico, houve intervenção externa, houve cessão de recursos conforme o previsto no PMSD. Ou seja, se o PMSD feito anterior a 14 e 18, ele previu os necessários recursos para serem executados. Houve algum tipo de dificuldade que a própria Saniaga teve na obtenção desses recursos? Porque, pelo que consta no contrato, a fonte da receita para se remunerar a própria Saniaga provém da tarifa cobrada do usuário. Para se cobrar, tem que ter a obra feita. Como ela não foi isso, é evidente que só tem duas saídas para a Saniaga: ou ter recursos próprios, ou buscar recursos junto a terceiros. E eu me lembro de ter lido nos autos uma reunião, uma sessão da própria Saniaga, mencionando a Caixa Econômica Federal. Como nessa sessão não entrou em detalhes, me fica a dúvida se houve recursos pretendidos pela Saniaga junto à Caixa Econômica Federal para executar essas obras que não foram previstas ou feitas além do que foi pedido. Então, diante dessas considerações que eu faço, e diante da defesa, a quem eu louvo aí o doutor Fernando pela a sua defesa veemente, e ao próprio doutor Gilvan pelo seu brilhante relatório, eu sou obrigado, diante de todas essas colocações, e não reforço e justificativa que a Saniaga deixou de fazer, eu também vou votar com a manutenção do auto de infração colocado aí pelo relator. Uma vez todos os membros já votaram sua posição, vamos consignar que o processo foi pautado, lido, discutido, votado e a unanimidade dos votos pela manutenção do auto de infração. Doutor Fernando, eu agradeço a sua presença. Eu poderia fazer só uma solicitação, senhor Alberto? Se não for para questão de... Não foi questão de ordem, não é nada, não. É só pedir fazer uma solicitação, dado a preocupação que essa Câmara teve no despacho 160/2019, que é exatamente o pedido de esclarecimentos, e observando, inclusive, que a gerência da área técnica, quando se manifestou, ela falou exatamente, perdoe se eu não estou dizendo as palavras exatas, mas que ela não teria como analisar a questão da lei de subdelegações. Eu gostaria de fazer uma solicitação, independente desse processo, que fosse refeita a pergunta número 2 do despacho 160, cabe a aplicação da penalidade pelo descumprimento de métodos, se sim, a qual prestador de serviço e por qual instituição. Um detalhe, eu faria um adendo de uma simples vírgula, considerando, para tanto,
o artigo 26 da lei, eu nunca lembro o nome dessa lei, da lei 8.987/1995. Eu volto a dizer a Vossa Senhoria, essa questão da subdelegação já foi problema para saneado dentro do TRT. Nós já tivemos esse mesmo problema junto à AMAI de Rio Verde e ele pontuou aqui. E eu não estou dizendo que a área jurídica está sendo displicente, é porque é um tema que é tão não normal, porque eu volto a dizer, de tudo que existe em Goiás, a única subdelegação é essa subdelegação da Saneago. E essa questão está sendo vista, mas ao meu entendimento ela está sendo vista e ainda como uma terceirização de serviços. Então eu gostaria de solicitar apenas isso, que essa pergunta fosse refeita, mas com esse simples adendo. Cabe a aplicação da penalidade, deputado? Isso aí acho que... Eu, como relator do processo, qualquer alteração, agora é só na fase de recurso. O processo já está finalizado. Não, Giovana, doutor Fernando, não é doutor Fernando, só o seguinte, eu acho que o senhor fez a solicitação, mas a Câmara, neste momento, ela encerrou o seu processo. Eu devolveria para o senhor, já que a Saneago está aqui essa dúvida, a Saneago pode formalizar, tá, essa questão junto à GR, sem problema algum. Aí vai se abrir um processo. Muito agradecido pela ideia. Não. É que eu pensei que poderia ser um caminho mais rápido. Para isso tem um recurso, né, Danilo? Para isso tem um recurso. Não, mas aqui há um posicionamento, já uma definição sobre a questão de subdelegação. Aí, já vai... Essa pergunta ele pode trazer até mesmo para o recurso dele depois, ok? Muito agradecido pela observação. Eu só me perdoe, porque eu pensei que poderia ser um caminho mais rápido, mas, como o doutor Gilvan falou... Vamos buscar outros meios, tá bom? Muito agradecido. Eu agradeço a presença do senhor. E nós vamos continuar com a nossa reunião, ok? Queridos membros, como nossa reunião ela se estendeu até um grande tempo, eu vou propor para todos os membros que nós vamos fazer o item de aprovação da última ata e o processo do André, a gente posterga ele para a próxima reunião, por causa do andar da obra. Podemos fazer assim? Do André seria rapidinho, viu, Danilo? Sim. Não, tudo bem, eu não quero decidir sozinho. Eu estou perguntando os membros quiser fazer a leitura, tudo bem. Já é meio-dia, eu gostaria que adiasse. Eu concordo plenamente com o André, eu acho também meio-dia... Tem condição. Vai ter que ter esse processo de 4 anos. O bolo do André aí, a coisa deve ser o quê? Do mês passado? Exatamente. Acatado isso. Concordo plenamente. Vamos lá, próximo item da pauta, Terezinha, você encaminhou a ata da última reunião previamente para todos os membros. Sim. Para Tem algum todos. pedido de alteração, modificação ou inclusão de algum texto? Não. Então, entendo que todos os membros leiam a ata e eles assim entenderam. Em votação. Ok, aprovado. Gilvan? Aprovado, eu falei. Desculpa, que eu não escutei. Uma vez conseguindo que a ata está aprovada a unanimidade dos votos. Peço a todos para entrar no processo 175, para não esquecer, ficar do andar da hora, para a gente anotar a assinatura da ata, bem como a lista de presença. Muito obrigado a todos mais. Obrigado. Até logo. A todos um excelente fim de semana. Com muita paz e saúde. Gilvan, e um grande abraço aí pelo relatório e pela detalhe dos posicionamentos. Parabéns. Parabéns, se meta cumprida e não é meta cumprida, como é que tá certo?